good afternoon, be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon speaking about grammar. The rules for forming gerund in the present continuous tense in English. I dedicate this English video lesson this afternoon to all English students from all over Brazil and the world too. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar nossa videoaula de inglês nessa tarde, falando a respeito da gramática. Nosso tema é regras para a formação do gerúndio no tempo presente contínuo em inglês. Vamos começar. Let's go to begin. Come with me. Venham comigo. I always begin our lessons speaking about the date at first. Eu sempre começo nossas aulas falando sobre a data primeiramente. Então nós temos aqui São Paulo, Wednesday, March 2nd, 2022. Então, a data que é formada pelo nome da cidade, São Paulo, o dia da semana, Wednesday, quarta-feira, o nosso mês, March, março, 2nd é a data do mês, segundo dia do mês, dia 2, e o ano que a gente lê como duas dezenas, 22nd, ok? Let's go to it again, vamos ler novamente. São Paulo, Wednesday, March 2nd, 2022. Então ficou São Paulo, quarta-feira, 2 de março de 2022, ok? English teacher Marco Cesar Silva Costa. My contacts are, meus contatos são YouTube channel, Facebook, Instagram, and my WhatsApp is 11 96 777 0277. I teach English, Administration and Informatics too. Ok? Então, professor de inglês Marco Cesar Silva Costa. Meus contatos são meu canal no YouTube, YouTube Channel, que está no meu nome completo, Marco Cesar Silva Costa, que é o caminho pela qual as minhas videoaulas podem ser assistidas na íntegra, por completo. Tenho também informações a respeito das aulas que publico no meu Facebook e no meu Instagram, que estão também no meu nome completo, Marco Cesar Silva Costa. Meu WhatsApp para contato é código 11 de São Paulo, 967770277. Ensino também inglês, administração e informática. Ok? Let's go to begin. Vamos começar. English video lesson. Videoaula de inglês. Grammar, gramática. Rules for forming gerund in the present continuous tense. Again. Grammar, rules for forming gerund in the present continuous tense, ok? Então, videoaula de inglês. Estamos hoje falando sobre a gramática, regras para a formação, para formar o gerúndio, né, no tempo presente contínuo. No tempo presente contínuo em inglês, ok? E o presente contínuo. Né? O tema sobre o tempo presente contínuo, tá? Inclusive eu já falei a respeito em algumas aulas anteriores, tá? Até que gravei em 2020, por sinal. Tá? Mas vou voltar a tocar nesse assunto, vou voltar a falar um pouco do tempo presente contínuo e principalmente quero explicar hoje, deixar bem claro as regras para a formação, para formar o gerúndio, tá? Que é a parte principal, tá? É a parte principal que forma o tempo presente contínuo em inglês. Tá? Então vejam, gramática, né? Regras para formar o gerúndio, que é o famoso ING, no tempo presente contínuo em inglês, ok? Grammar rules for forming the gerund ing, o ing, in the present continuous tense in English. O tempo presente contínuo em inglês, vejam bem, é caracterizado por uma ação que está sendo feita, que está sendo realizada. Ela é composta pela conjugação do verbo to be, famoso verbo to be, no tempo presente e nas formas afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa. Examples. Vamos aos exemplos. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. Affirmative form. Essa frase, essa oração está na forma afirmativa. Ok? O verbo to be e o verbo a seguir que está com gerúndio, substituindo assim o tempo presente contínuo. A seguir. You aren't writing the tests. You aren't writing the tests. Você ou vocês, né? You pode ser você ou vocês, singular ou plural, tá? No caso aqui coloquei no singular. Você não está escrevendo os textos. Você não está escrevendo os textos, que também aqui poderia também entrar no plural. Que you, como eu falei, singular ou plural, poderia também ser
vocês não estão escrevendo os textos. Preferia aqui deixar no singular, você não está escrevendo os textos. Essa frase está na forma negativa, negative form. Vejam, you aren't, né? Verbo to be, tempo presente, forma negativa. E o writing aqui com o uso do ing, né, do gerúndio, constituindo assim o tempo presente contínuo. Continuando. Is she studying at night? Is she studying at night? Ela está estudando à noite? Olha a pergunta. Ela está estudando à noite? Essa oração, tá, ela está na forma interrogativa, interrogative form. Então vejam, forma interrogativa, está com o verbo to be. Tá? Então o que acontece? O verbo conjugado ele vem antes do pronome. O pronome aqui, terceira pessoa, she. Então por isso estamos utilizando is. Então, na pergunta, né? Então o pronome tem que vir antes do pronome, ou melhor, o verbo conjugado is, no tempo presente, ele tem que vir antes do pronome. O pronome aqui é o she, que constitui a terceira pessoa no tempo presente. Então, is she? Tá? Se fosse forma afirmativa, seria she is. Como uma pergunta, o verbo conjugado sempre vem antes do pronome. Então fica, is she studying at night? Is she do verbo to be, studying, tá? Com o uso aqui do gerúndio, ing, constitui o gerúndio, tá? Que forma o tempo presente contínuo. Continuando. Aren't they stopping there? Aren't they stopping there? Então veja, eles não estão parando lá, Isso constitui o que é essa oração? Tá? Essa oração constitui a forma interrogativa negativa. Forma interrogativa negativa, que é uma pergunta com forma de negação, né? Então, aren't they? Se fosse a forma negativa, seria só they aren't. Como é uma pergunta interrogativa negativa, o verbo conjugado, mesmo na forma negativa, tá? Aqui está inclusive abreviado, aren't, né? Assim como you aren't também estava abreviado, né? Aren't, né? Então aqui temos aren't, já que é uma pergunta negativa, esse aren't ele tem que vir antes do pronome. O pronome aqui é o they. Então o verbo conjugado na forma negativa no presente é aren't, tá? O not aqui está abreviado, então aren't tem que vir antes do pronome. Sendo assim, fica aren't they stopping here? Aren't they stopping here? Eles não estão parando lá. Então esse é outro exemplo claro, tá? O uso do tempo presente contínuo, tá? Estamos no tempo presente aqui numa forma interrogativa negativa. Stopping aqui com ing, que constitui um gerúndio, que é o que indica que o tempo presente contínuo, tá? Aquela oração que é algo que está acontecendo, algo que está sendo realizado, ok? Vejam, o gerúndio em inglês ele é composto pelas letras ing no final do verbo. Veja bem, o gerúndio em inglês é composto pelas letras ing, as letras ing no final do verbo, que é usado na frente do verbo to be, adiante do verbo to be, na frente do verbo to be, tá? E que corresponde na nossa língua portuguesa à terminação NDO, tá? Então, o gerúndio é composto pelas letras ing no final do verbo, usado na frente do verbo to be. Tá? Primeiro vem o verbo to be conjugado e na frente vem o outro verbo. Esse outro verbo, tá? Ele vai ter esse ing na terminação dele, no final dele, tá? Que corresponde na nossa língua portuguesa à terminação NDO no final do verbo. Vejam os exemplos. Estou lendo. Eu estou lendo ou estou lendo. I am reading. Tá? Reading é aqui o gerúndio. Na nossa língua, esse gerúndio ing corresponde ao lendo, que é o NDO no final. Estou lendo ou estou lendo. Tá? Continuando, ó. Estamos correndo. We are running, terminando em ing. Em português corresponde ao correndo, tá? E esse ing na nossa língua equivale ao NDO. Então, estamos correndo, que em inglês é we are running, tá? E ing que na nossa língua corresponde à terminação, à finalização NDO, ok? Vamos continuar. Vamos mostrar agora as importantes regras para a formação do gerúndio, o ing, o ing nos verbos, para a formação do tempo presente contínuo em inglês. Pay attention. Ok? Prestem atenção. Vamos mostrar agora as importantes regras para a formação do gerúndio, ing, nos verbos para a formação do tempo presente contínuo em inglês. Vamos lá. A primeira regra diz que, para muitos verbos em geral, devemos apenas acrescentar ing no final do verbo para a formação do gerúndio, ing, tá? Ing, exemplo. O verbo comer, eat, é o verbo comer, forma infinitiva, tá? Na forma do presente contínuo com gerúndio fica como? Eating. Então, eat e comer com gerúndio fica eating, comendo. Depois, o verbo falar, em inglês é o verbo speak, né?
to speak, né? Então, speak é o verbo falar, tá? Essa primeira forma que nós dizemos a forma infinitiva, tá? Então, eat ou to eat é a forma infinitiva, eating é a forma com presente contínuo, com gerúndio. Agora aqui, ó, speak ou to speak é a forma que está no infinitivo, falar, tá? Que, no caso, para formar o presente contínuo, tá? Ou seja, uma oração, vamos dizer assim, uma ação que está sendo feita, que está sendo realizada, então nós acrescentamos simplesmente o ing, então speak fica speaking, o speak fica speaking, que quer dizer falando. Speak e falar, forma infinitiva, ou to speak, e a forma com gerúndio, fazendo assim o presente contínuo, fica speaking, que é falando. Continuando, essa é a primeira regra geral, tá? A segunda diz que nos verbos que terminarem com a letra E, veja bem, verbos que terminarem com a letra E, devemos retirar, excluir a letra E e acrescentarmos então o ing para a formação do gerúndio. Attention. Ó, nos verbos que terminarem com a letra E, devemos excluir, retirar a letra E e acrescentarmos o ing, e acrescentamos o ing para a formação do gerúndio. Exemplos. Hope, ou to hope, tá, na forma infinitiva, significa o verbo esperar, desejar, que na forma do presente contínuo com gerúndio fica como esperando, desejando. Então, hope, da forma do infinitivo, com gerúndio fica hoping. Simplesmente retiramos o e e acrescentamos ing no lugar. Depois, o verbo ride quer dizer andar de, tá? Veja bem, temos o verbo walk, que é o verbo caminhar, andar a pé. E ride, que é o verbo andar de qualquer tipo de transporte, até mesmo a cavalo, tá? Pode ser andar a cavalo ou andar de qualquer tipo de transporte, até mesmo bicicleta, moto, o que for. Então, esse andar de, tá? Andará ou andar de, tá? Esse é o ride, tá? Se andar de algum tipo de transporte, até mesmo cavalo, bicicleta, moto, o que for. Esse andar de constitui o verbo ride. To ride aqui está na forma infinitiva, é um andar de, tá? Que na forma com gerúndio, constituindo assim um presente contínuo, fica então riding. Então, ride no infinitivo. O gerúndio fica riding. Simplesmente excluímos, retiramos essa última letra E e colocamos ing no lugar. Tá? Acrescentamos ing no lugar, ficando assim então o verbo andando, né? Andando de, ok? Andando ao, andando de, ok? Terceira regra, os verbos que forem monossílabos, veja bem, os verbos que forem monossílabos, que tem uma sílaba só, que terminarem com uma vogal e uma consoante, tá? Com exceção das consoantes x, y, w, devemos repetir ou dobrar a última letra do verbo e acrescentar então o ing para a formação do gerúndio. Repetindo, ó. Terceira regra, os verbos que forem monossílabos, que tiverem só uma sílaba, que terminarem então com uma vogal e uma consoante, tá? Com exceção das consoantes x, y, w, devemos repetir a última letra do verbo e acrescentar então ing para a formação do gerúndio. Exemplos. Outra coisa interessante, além dessa definição aqui, dessa terceira regra, tá? E fala dos verbos monossílabos que terminarem com uma vogal e uma consoante, essa regra também pode ser explicada, tá? Também levando em conta que se no final do verbo, se o verbo, vamos supor, é um verbo monossílabo, e esse verbo monossílabo, tá, ele tiver, tá, as três últimas letras, ele tiver as letras consoante, vogal e consoante, ou como aqui está dizendo também, ele tiver as duas letras, a vogal e a consoante, tá? Ele é um monossílabo, só tem uma sílaba, tá? Pode ser como está dizendo aqui, ó, vogal e consoante, desde que a última consoante não seja nem x, nem y, nem w. Tá? Não pode ser x, nem y, nem w, tem que terminar em consoante, que não seja x, y ou w. Então, ó, tem mais de uma maneira de explicar essa regra. Uma delas é essa, tá? Quando terminar em uma vogal e uma consoante, com exceção das consoantes x, y, w, vamos então repetir, dobrar a última letra do verbo e acrescentar ing para a formação do gerúndio. Outra podemos explicar também que o verbo, quando for monossílabo e ele for formado, tá? Quando ele for formado e tiver, tá, as três letras, tá? Geralmente monossílabo é uma sílaba só, mas quando ele for formado, tiver as três letras básicas, tá? Então, uma consoante, uma vogal e uma consoante, ó, consoante, vogal e consoante, tá?
que não seja a última letra, nem X, nem Y, nem W, a gente vai dobrar, vai repetir essa última letra do verbo e acrescentar então o ing do gerúndio, ing, para a formação do gerúndio. Então veja aqui os exemplos, examples. Tá? E levar em conta também o que é monossílabo, aquele tipo de verbo que não dá para separar, ele só tem uma sílaba. Então os verbos que forem monossílabos só tiverem uma sílaba, tá? Desde que não terminem nem X, nem Y, nem W, tá? Então você vai levar em conta que ele seja monossílabo, só tenha uma sílaba inicialmente. Não deve terminar em nem X, nem Y, nem W. A gente vai então repetir, dobrar a última letra do verbo e acrescentar ing. Depois, levar em conta que, tudo bem, seja monossílabo, tenha uma sílaba só. Sendo as duas últimas letras uma vogal e uma consoante que não termine em X, nem Y, nem W. Ou ainda que seja um monossílabo, veja bem, ele tenha só uma sílaba, tá? E que ele tenha, por sua vez, tá? As três letras básicas, consoante, vogal e consoante, desde que essa última letra não seja X, nem Y, nem W. Então a gente vai dobrar, vai repetir a última letra do verbo e acrescentar então o ing para a formação do gerúndio. Exemplos, vejam aqui, ó. Jog, veja, J é de, né? De aqui, no caso, o J, ou do O, de, tá? Que é a letra G. Então veja, consoante, vogal, consoante, ou até mesmo as duas últimas, ó, vogal e consoante. Essa consoante última aqui, ela nem é nem X, nem Y, nem W. Sendo assim, jog fica jogging. Então a gente dobra o G e acrescenta em ing. Então fica jog do verbo sacudir, que com gerúndio vira sacudindo, jogging. Jog, a forma infinitiva, sacudir. Então veja, ele tem consoante, vogal e consoante. Ou ainda, você pode até dizer, ele é um monossílabo. Monossílabo que não termina em nem X, nem Y, nem W. Ou ainda, que ele no meio, olha, no finalzinho dele, ele tem o quê? Vogal e consoante. E a última letra não é X, nem Y, nem W. Então o que a gente faz? A gente vai dobrar, repetir a última letra para fazer o gerúndio. Então, jogo fica jogging, tá? Sacudir, sacudindo. Sit, do verbo sentar. Outra situação básica, olha. Sit, então ele é um verbo de monossílabo, só tem uma sílaba, não dá para separar sit. Então, ele é monossílabo, antes de mais nada. Ele não termina nem X, nem Y, nem W. Então, sendo assim, eu vou repetir a última letra, que é o T, formando, então, sitting, tá? Depois, analisando em outra maneira. Olha, é formado por consoante, vogal e consoante. Vogal, consoante, vogal e consoante. A última letra ela não é nem X, nem Y, nem W. O que eu faço? Repito a última letra T e acrescento ing, formando sitting, sit, forma infinitiva, sitting a forma com gerúndio. Ou ainda, também você pode analisar que ele é um monossílabo, só tem uma sílaba. E as duas últimas letras são vogal e consoante. E essa última letra não termina nem X, nem Y, nem W. Então, sit fica... Então, consoante, vogal e consoante. O I é vogal, o T é vogal. O T é consoante. E esse T não é nem X, nem Y, nem W. É T. Então, eu dobro esse T. Então, fica sitting. Então, sentar, forma infinitiva. Sitting é forma com gerúndio. Outros exemplos. Ó. Run é o verbo correr. Tá? É também um verbo monossílabo. Só tem uma sílaba. Essa última sílaba, ela nem é X, nem Y, nem W. É N. Né? As duas últimas letras são também vogal e consoante. Se é vogal e consoante, o que eu faço? Eu dobro a última letra, ficando assim, running, que é correndo. Também tem outra forma de se analisar. Ele é monossílabo? Sim, é monossílabo. Ok? Também ele então ele é formado por consoante, R, por vogal, U, e por consoante, novamente, N, que não é nem X, nem Y, nem W. Então, o que eu faço? Dobro o N, tá? E coloco ing. Então, run vai ficar running. Então, run, definitivo, correr. Running vai ficar, no caso, o gerúndio, tá? Ficar correndo. Run de correr. E running de correndo. A gente repete o N e acrescenta em ing. Depois, o verbo parar, que é to stop. Tá na forma infinitiva. Stop. Tá? No gerúndio fica stopping. Então, vejam bem. Ele é monossílabo? Sim, é monossílabo. Ele é um monossílabo que não termina em nem X, nem Y, nem W. Então, o que acontece? Então, aqui eu já posso dobrar a última letra, né? Então, stop, repito o P, fica stopping. Posso analisar num segundo ângulo. Bom, veja bem, ele vai terminar... Então, as duas últimas letras dele, ó, é vogal e consoante, né? OP, stop é OP, vogal e consoante. Essa última letra não é nem X, nem Y, nem W, então eu só repito a última letra,
tá? E coloco ing, fica stopping. Também posso analisar que as três últimas letras, ó, as três últimas aqui, ó, consoante, vogal e consoante. Consoante T, ó, da vogal, P consoante. E sendo a última letra, não sendo nem X, nem Y, nem W, então o stop, eu posso tranquilamente dobrar o P, repetir o P por último, né? E acrescentar ing, formando assim stopping. Sendo assim, stop de parar, na forma infinitiva fica stopping, parando, constituindo assim o tempo presente contínuo com gerúndio. Vamos à quarta regra. Para os verbos que forem dissílabos, olha aí, dissílabos são aqueles verbos que têm duas sílabas. Se a primeira sílaba tiver o som, tá? Ela for a sílaba tônica, for a sílaba mais forte, tá? For a sílaba tônica, não devemos então repetir a última letra do verbo e apenas vamos acrescentar ing para a formação do gerúndio. Então, repetindo, olha, para os verbos que forem dissílabos, tiverem duas sílabas, se a primeira sílaba, não a segunda, se a primeira sílaba tiver o som mais forte, a fonética mais forte, for a sílaba tônica, não devemos repetir a última letra do verbo e apenas acrescentarmos o ing, o gerúndio, para a formação do gerúndio. Examples. Answer, answer. O an aqui é a sílaba tônica, é mais forte, não é? Então, answer. Answer do verbo responder, forma infinitiva. Já que a sílaba tônica é a primeira sílaba e não a segunda, então o que acontece? Eu só acrescento ing, mais nada. Ó, então fica the answer, vai ficar answering, answering. Não preciso repetir a última letra, só acrescento ing. Então responder de answer vai ficar answered, de respondendo. Answer na forma infinitiva e answering no presente contínuo, o gerúndio. Offer, veja bem, offer, ele é também dissílabo, tá? Offer, offer. A sílaba tônica está no início, na primeira sílaba. Offer, veja bem, a sílaba tônica é mais forte, é offer, a primeira sílaba, offer. Sendo assim, o que acontece? Eu não vou repetir a última letra, que seria repetir o R, né? Como a sílaba tônica é a primeira sílaba, então eu não vou repetir a última letra, eu só vou acrescentar ing. Então, ficando assim, offer vai ficar offering, offer, de oferecer, tá? No infinitivo vai ficar offering, oferecendo, tá? Utilizando o gerúndio, constituindo o tempo presente contínuo. Ok? Offer vai ficar offering, oferecer, oferecendo. Aqui, então, para os verbos que também forem dissílabos, veja bem, novamente dissílabos, tá? Forem também dissílabos com duas sílabas. Se a segunda sílaba, veja bem, se a segunda sílaba e não mais a primeira sílaba, tá? Como na regra anterior, tiver o som, a fonética mais forte, for então a sílaba tônica. Se a segunda sílaba for a sílaba tônica e não a primeira, for a segunda sílaba tônica. Se a segunda sílaba for a sílaba tônica, vamos então repetir a última letra, devemos repetir essa última letra do verbo e acrescentar o ing, e acrescentar o gerúndio ing para a formação do gerúndio do tempo presente contínuo. Examples. Admit, 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 que é o verbo admitir, fica admitting, admitting, admit. Admit aqui a sílaba mais forte, a sílaba tônica, vai ficar com admitting, admitting. Então, como a sílaba tônica é a segunda sílaba e não a primeira, admit, tá? Admit. Então, admit aqui, o mit é a sílaba mais forte, admit. Então, já que é a segunda e não a primeira, vai ficar admitting. Então, eu vou repetir esse T, repito a última letra T, admitting. Esse meeting é mais forte, vou repetir a letra T e acrescentar ing. Então, vai ficar admitir, admitindo. Admitir, admit. Admitting é com o gerúndio, formando o tempo presente contínuo. Depois, submit, 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 submeter, isso na forma normal dele, é o verbo submeter, tá? Aí vai ficar como? No tempo presente contínuo, submitting, tá? Já que a sílaba tônica é a segunda sílaba e não a primeira, tá? Então o que acontece? Veja a forma infinitiva dele, submit, submit. Esse mit é a segunda sílaba, tá? Ele está na forma infinitiva, submeter. Já que é a segunda sílaba, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, vai ficar como? Submitting, submitting. E submitting aqui a segunda sílaba sendo a mais forte. Eu vou repetir a segunda última, vou repetir a última letra que é o T, vou repetir a última letra que é o T, tá? E acrescentar ing. Então vai ficar submitting, submitting, ok? Submeter, submetendo. Submit na forma infinitiva. E submitting com gerúndio constituindo o tempo presente contínuo, ok? Repete-se então a última letra, acrescenta-se ing. E ainda tem o verbo prefer, prefer, ó, prefer, preferir, tá? Essa está na forma infinitiva, preferir.
tá? Prefer, fer, segunda sílaba é a sílaba tônica, a sílaba maçosa. Então vai ficar como? Preferring, 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 preferring. Então isso indica que a sílaba tônica é a segunda sílaba. Sendo assim, eu vou repetir o R, vou repetir esse R, vou dobrar o R, tá? Vou repetir essa última letra R e acrescentar ING, formando assim o gerúndio, tá? Que vai ficar então preferring, tá? Que é preferindo. Então preferir é o infinitivo. Preferring, preferring, tá? É a forma do presente contínuo usando o gerúndio aqui, repetindo a última letra R, tá? Preferring. Depois da repetição da última letra R, acrescente ING. Então vai ficar preferindo, tá? Temos a primeira forma do infinitivo, prefer. Preferring é a forma do presente contínuo com o uso do gerúndio. Ok? That is it. Thanks very much. You have a good afternoon and a good week for all of you, para todos vocês, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Uma boa tarde, good afternoon, and a good week for all of you, para todos vocês. Tá? Uma ótima semana para todos vocês. Thanks very much, muito obrigado. See you the next. Até a próxima.